Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu Ition HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nós vamos agora examinar dentro ainda da porção da Torá, no livro de Bamidbar, nesta manhã de Shabbat, livro de Números, capítulo 23, verso 28, que diz assim: Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como o dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Agora vamos aqui no verso 24, no capítulo 24, verso 1, que é a continuação. Vendo Balaão que bem pareceu aos olhos do Eterno que abençoasse Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. Então, irmãos, nós vemos aqui que Balaão, ele muda a estratégia. Ele tinha subido, primeiramente, aos altos de Baal, ali como está em Números 22, 41. Depois ele subiu ao cume do Monte Pisga, em Números 23, 14, agora Balaque leva ele para o cume do Monte Peor. E ali, irmãos, nós vamos ver que Balaão muda a estratégia, né? Ele não usa mais aqueles encantamentos, ele está ciente, não tem como usar encantamento contra Israel, porque nós já vimos isso ontem à noite, inclusive no capítulo 23, 23. Agora ele muda a estratégia. E nós vamos ver, irmãos, que a estratégia de Balaão foi aconselhar a Balaque a colocar as mulheres moabitas para trazerem os filhos de Israel para pecarem contra Deus. Porque pecando contra Deus, Deus iria ficar irado com os filhos de Israel e provocaria juízos no meio do povo de Israel. Isso fica muito claro, meus irmãos, no próprio capítulo 31 de Números, versículo 16, quando Moisés, depois que, muito tempo depois, Moisés ele declara que as mulheres, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Eterno no caso de Peor. E isso aqui, irmãos, nós vamos ver que esse conselho de Balaão para Balaque fez com que houvesse a prostituição de alguns filhos de Israel e a ira do Eterno fosse contra Israel. Vamos ali no capítulo 25, verso 1, que diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Então, meus irmãos, agora vamos ver. Israel veio praticar Avodá Zará, que é a idolatria, a Baal Peor, que é esse ídolo. Amém? Então, aqui no verso 4, disse o Eterno a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Eterno diante do sol, e o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Queridos amados, veja bem, na época do bezerro de ouro, que o povo de Israel fez o bezerro quando Moisés estava recebendo a Torá, lá atrás, Deus mandou matar aqueles que foram idólatras e morreram 3.000. Agora, nesse juízo de Baal Peor, morrem 24.000. A ira de Deus foi muito maior. Por quê, irmãos? Porque o culto a Baal Peor é algo repugnante. E é isso que nós vamos ver agora. Ela é uma idolatria pior do que todas as idolatrias. Amém?
Porque o que acontece no culto a Baal Peor? Vamos aqui, irmãos. A palavra Peor quer dizer abertura dos intestinos para sair as fezes, os excrementos. Então, o culto a Baal Peor é exatamente como está aqui na Guemará, no Tratado de Talmud, Sanhedrin 64a, fala sobre uma adoração, como que era a adoração a Baal Peor. Vamos ver como é que é isso, meus irmãos. O Rav Yehudá disse em nome de Rav, né? Isso aqui é um rabino Yehudá na época. Houve um incidente envolvendo uma mulher gentia que estava muito doente. Ela disse: se eu for curada, irei e adorarei todos os avodazará do mundo. Quer dizer, avodazará são os ídolos. Ela foi curada e passou a adorar todos os avodazará do mundo. Mas quando veio para o avodazará de Peor, ou seja, quando foi para adorar Baal Peor, ela perguntou a um dos sacerdotes de Baal Peor: como você adora este aqui? E o sacerdote respondeu: está no Talmud. Você come e bebe laxantes e defeca na cara do ídolo. Ela disse: prefiro ficar doente de novo do que adorar ídolos assim. Então, o culto a Baal Peor, no próprio Talmud, meus irmãos, é bem descrito que as pessoas comiam verduras e bebiam bebidas fermentadas e defecavam na cara do ídolo. Amém? Então, essa é uma coisa tão repugnante para Deus, porque ele não respeita. Aquelas mulheres moabitas, quando chamaram os filhos de Israel para se prostituir com seus ídolos, chamaram para fazer isso. Amém? Ou seja, nós aqui, como elas dissessem para eles, nós aqui em Moabe, o nosso Deus, a gente nem liga para eles, tanto é que a gente faz isso com eles, com os ídolos. Então, quando os filhos de Israel fazem isso com aqueles deuses e cultuam daquela maneira, você observa, meus irmãos, que o Eterno ficou muito irado, porque nem respeito ao sagrado eles demonstraram ter. É como se eles estivessem praticando um desprezo ao próprio Eterno, porque eles eram os filhos de Israel. Então a ira do Eterno se acendeu muito grande sobre o caso de Baal Peor. Inclusive, meus irmãos, você observa que existem vários Baalins. Tem até um rabino Hirsch, ele fala sobre isso. Vários Baalins nós vemos na Torá, não é? Havia Baal Zephon, que é um deus da meia-noite no deserto, está em Êxodo 14:2. Tinha Baal Maom, em Números 32, 38, que era um deus das moradias. Baal Bris, que está em Juízes 8:33. Amém? Agora, ia haver também o Baal Peor, que era um deus sem vergonha mesmo, porque isso inclusive está em Oséias, que era adorado dando destaque descarado aos aspectos mais bestiais da vida humana. Portanto, no livro de Oséias, capítulo 9, verso 10, ele diz assim: eles vieram a Baal Peor e se dedicaram à vergonha. Então, meus irmãos, a ira do Eterno foi muito grande ali. Por quê, meus irmãos? Por causa que os filhos de Israel, não todos, mas aqueles que se deixaram enganar por aquelas mulheres, foram cultuar Baal Peor. E o culto a Baal Peor era comer laxante e defecar na cara do ídolo. Então, meus irmãos, isso está no Talmud. Então, a ira do Eterno ficou muito mais agravada. Por quê? Porque aqueles israelitas que fizeram isso, eles declararam que não te importava Deus nenhum para eles. Eles cultuaram aquele Deus e depois partiram para orgias, né, irmãos? Já porque é as coisas mais bestiais, ou seja, mais animalescas do instinto humano. Então, meus irmãos, ali nós vemos a ira do Eterno. Então, que o povo de Deus, irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo, está um mundo também muito prostituído, meus irmãos, muito prostituído. Muita sujeira, muita imundície, e que o povo de Deus tem que estar separado dessa imundície, meus irmãos. Qualquer linha de contato com o mundo mundano, que hoje existe, meus irmãos, coisas terríveis, né?
o Eterno se ira muito. Então, que nós, que o povo de Deus, busque a santificação e saiba, meus irmãos, que a ira do Eterno, ela foi ali no caso de Baal-Peor, muito forte. Se não fosse Finéias atravessando o israelita e a midianita naquele julgamento, a ira do Eterno poderia ainda ir mais longe. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Nós saibamos que o Eterno hoje já está julgando o mundo e todas essas coisas que aconteceram durante todas essas épocas estão agora convergindo nessa época que vivemos com muitas coisas malignas. Mas também o Eterno levantou um povo santo, um povo que será arrebatado naquele dia. E esse povo não se contamina com as coisas das trevas. Que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.